Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele, vamos continuar o livro de Gênesis. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 37. Glória a Deus. Vamos lá? Gênesis 37, o sonho de José. Os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história dos familiares de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, as mulheres de seu pai, e contava ao seu pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido de sua velhice, por isso mandou fazer uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive. Disse-lhes: estávamos amarrados em feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho do que havia lhe dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e os seus irmãos viremos curvar até o chão diante de você? Assim, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, entretanto, refletia naquilo. Vendido pelos irmãos. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José: você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou enquanto estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu e quando se aproximava de Siquém, um homem encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: quem é você e o que anda procurando? Ele respondeu: procuro os meus irmãos. Pode me dizer onde se estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles os viram de longe e antes que o chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros: agora vai, vamos matá-lo, jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida, e acrescentou: não derramem o sangue, joguem naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José e os seus irmãos, lhe arrancaram a túnica longa, agarraram e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos, mirras, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganhemos
se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é o nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço, viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não estava para lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue na túnica de José e a mandaram para o seu pai, com este recado: achamos isto, veja-se a túnica do seu filho. E ele a recolheu e disse: é a túnica do meu filho. O animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele se recusou a ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Neste meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, o oficial de Faraó, capitão da guarda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que situação, né, gente? Eu quero lembrar do início do texto, porque esse foi um texto bem longo, mas é um texto tão profundo. É um dos textos que eu mais amo da palavra, não só esse, mas a continuação da história de José. Vamos, os próximos dias, refletir sobre as questões que envolvem José. Deixa eu ver aqui. Eu acho que até o final. Até o final agora a gente conversa sobre José, porque o Gênesis capítulo 50 é a morte de José. É isso mesmo. Presta atenção. Hoje nós estamos no capítulo 37 do livro de Gênesis. Daqui até o final a gente vai falar de José, tá? Mas hoje eu quero me ater ao início da história de José. E eu quero lembrar uma coisa aqui pra vocês. Às vezes as pessoas falam assim: eu também amo, Jaque. Também amo. Todo mundo ama, né? Quem tá aqui comigo faz assim, dedinho assim. Quem tá aí? Aí, Dalícia, Jaque. E eu quero chamar a atenção para alguns pontos que talvez nós nunca tínhamos pensado e nem reparado. Mas a primeira coisa que eu quero falar da história de José. Quem é José? José é fruto da filha amada. Fruto da mulher amada. Então, presta atenção. Benjamim era só um menino, né? Era só uma criancinha, ele é um menino velho. Raquel, ela morre dando à luz a Benjamim, então Benjamim era bebezinho real, sabe? Então, José não. José já era um rapazinho quando a mãe morreu. Só que quem é a mãe de José e quem é a mãe dos outros? José, ele era odiado de graça, dentro de casa. Às vezes as pessoas me perguntam assim, nos caixinhas ou no direct, ou pessoalmente: meu Deus, falei tal coisa para minha família não concorda, e agora? Meu Deus, eu vivo tal coisa. Gente, José foi vendido pelos irmãos. Será que você tem que contar tudo para sua família mesmo? Será que a sua família tem que saber de... Poliana, minha família... Olha aqui, dá uma lidinha no livro de Gênesis. Depois que a gente vê que todas as tretas do planeta Terra começaram e continuaram dentro de casa, Poliana, minha família não apoia tal decisão. Mas a decisão de quem? É minha. Então pronto. Você é adulto? Sou. Então arque com as suas consequências. Poliana, tal família, sabe qual é o problema? É que a gente quer se envolver demais com a nossa família. A gente quer deixar que eles opinem em tudo. Vamos decidir a minha vida, né? Vamos todo mundo aqui na mesa do jantar de sábado e todo mundo decide minha vida. Parece que é isso, sabe? Eu vou contar detalhes e vocês vão montando a minha trajetória. Não pode ser assim. Mas é assim que a gente faz, basicamente. Poliana, mas a minha mãe diz isso, meu pai... Não, deixa eu te falar. Eu quero saber quem vai te dar um conselho segundo a palavra de Deus. Quem?
A gente só pode escutar quem é da nossa família se aquela pessoa estiver baseada em um conselho da palavra. Gente, vocês não lêem o livro de Provérbios, não? Inclusive, no desafio que a gente está fazendo, daqui a pouquinho vai começar o livro de Provérbios, hein? Ou de Salmos, mas a gente está terminando o livro de Provérbios. Vocês não lêem o livro de Provérbios, não? Quem que vocês têm que buscar conselho? Não é porque a sua mãe, o seu pai, os irmãos de José, eles odiavam José. Mas eles odiavam José não é porque por um motivo ou outro. Não é porque José fez alguma coisa. Não é porque ele teve o sonho. Não é isso, gente. Eles odiavam José porque José era José. Eles odiavam José porque José era filho da mulher amada. Presta atenção. Imagina você ser criado a vida inteira. A vida inteira eles foram criados assim. Olha, aquele ali, fica longe dele. Principalmente depois que ele tinha perdido a proteção da mãe dele. A mãe dele morreu. A mulher amada morreu. O ódio que os filhos de Lia e os filhos das escravas, das servas, passavam para os filhos era a reprodução do que aconteceu. Qual motivo tinha para eles quererem matar o próprio irmão? Qual motivo tinha para eles quererem vender o próprio irmão? Me explica. Mas todas as vezes que você tiver legitimidade, de alguma forma você pode ser ainda encrencado, mas você vai encontrar alguma misericórdia. Porque José encontrou no Rúben um pouquinho de misericórdia. A ideia e a intenção dos irmãos de José eram simplesmente matar. Então, reúne-se todos os irmãos, matar. Vamos todo mundo, vamos. Rúben, não, peraí, deixa eu explicar. Ele é nosso irmão. Por mais que a gente odeie ele, a gente pode vender, a gente pode fazer outra coisa. Agora, matar, não. Vocês não gostam? Eu também não gosto. Na verdade, eu não gosto dele também. Mas por que eles não gostavam dele? Por que eles não chegaram no consenso? Qual motivo? Não tinha motivo. José era tão humilde, gente. Ele estava enfrentando chacota a vida inteira. São 17 anos sendo humilhado. 17 anos. Aí o bobo tem um sonho, um tolo. Tem um sonho e vai contar. Poliana, para que José contou? Porque ele era imaturo, gente. No céu não tem filhos imaturos. Deus, ele estava esperando José amadurecer para poder chegar no céu, sabe? No céu não vai ter isso de filho imaturo, não. Não vai. Inclusive a Bíblia diz que todos chegarão ao céu na estatura de homem perfeito. Eu não acredito que no céu vai ter filhos imaturos. Simplesmente José conta o sonho, mas também José conta o sonho não é só porque ele era bobo ou tolo, era porque era um projeto de Deus, que ele contasse esse sonho. Porque Deus queria, como é que Deus ia fazer com que ele se tornasse governador? Como é que Deus ia fazer com que José, os feixes dos irmãos se dobrassem, com que ele se curvasse, com que eles fossem o servo dos irmãos? O filho da mulher amada, ele recebia o amor do pai. O filho da mulher amada recebeu o amor de mãe. Ao contrário dos outros irmãos que só tramavam, que só tinham amargura, que foram criados em muita alienação. A gente inclusive chama hoje na justiça isso de alienação parental. Você pode fazer uma alienação parental. Ah, mas isso é entre pai e mãe, minha irmã, mas é que é alienação de irmãos, sabe? Eles foram criados assim, com aquilo na cabeça. Por isso que eu sempre falo, às vezes as pessoas me perguntam sobre sonhos e eu sempre falo, será que não foi uma associação? A grande probabilidade é que seja uma associação do seu dia a dia e ali você confirma aquelas informações através do ódio, através do amor, através da paciência, através da reflexão. Olha, José, ele tem 2 sonhos, não é um, é 2. Primeiro, ele tem um sonho que os feixes se curvam a ele e depois que o sol e a lua se curvam a ele, ele conta para o pai e para os irmãos. E os irmãos ficam com ódio dele, mais ódio ainda, e riem da cara dele. Já Jacó, que é Israel, a Bíblia diz assim, depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos, tive outro sonho, dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quem eram outros 11, gente? 11 irmãos. Sol e a lua. Gente, eram 11 irmãos, todo mundo sabia que estava falando deles. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos,
O pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, mas a mãe dele já estava na sepultura, entendeu? E os seus irmãos viremos a curvar-se até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Sabe, questões profundas que nos fazem refletir? Isso Israel ficou pensando. Será que é ele? Porque eu também não sou um filho mais velho. E olha como Deus fez comigo. Então, aquelas conversas que José tinha com Jacó fazia com que ele refletisse. Mas esse já era o sinal. Era o sinal que Deus estava mandando, inclusive para Jacó, para dizer que o menino estava vivo, queria ficar vivo. Só que quando Jacó fica sabendo da possível morte dele, Jacó entra em desespero. Porque parece que tudo tinha acabado. E eu quero que a gente comece a atentar à voz profética. Porque às vezes parece tudo tão estranho, tudo tão louco, né? Deus fala uma coisa, a realidade diz outra. Não sei se você está num nível em que as suas promessas não combinam com a sua realidade. A maioria das minhas promessas não combinam com a minha realidade. Inclusive quando a incredulidade quer chegar no meu coração e eu sempre questiono, será? Logo depois eu me respondo, acaso há algo impossível para Deus, Poliana? Não. Aí eu tenho uma visão, uma palavra, eu tenho algo vindo da parte de Deus e é contraditório com a minha realidade, não tem como encaixar. E sempre a incredulidade chega no meu coração. Será? Acaso é algo impossível? Existe algo impossível para Deus, Poliana? Não, não existe. Não existe nada impossível para Deus. Nesses dois sonhos, José já estava mostrando, olha, eu vou estar vivo e vocês vão se dobrar a mim. Mas eles tramam um plano maligno para matar José. Era a grande oportunidade da vida dos irmãos de José. Ali não estava o pai para proteger, ali não estava a mãe para proteger, ele estava uma presa fácil. Ele podia morrer, que estava tudo bem para os irmãos de José. Ah, vão matar ele. Vão matar? Vão matar. E você pensa, meu Deus, tudo porque ele contou um sonho. Não, é porque ele era o filho da mulher amada. É porque Deus tinha um projeto de pegar o filho da mulher amada e o filho do filho, né, amado e torná-lo governador. Mas todas as vezes que Deus tem um projeto muito grande na minha vida e muito grande na sua vida, a gente precisa ser humilhado. Não tem como crescer sem dor. Hoje os estudos já apontam o tal do salto do crescimento da criança. Gente, a criança fica tão insuportável. Quem é pai e mãe aí sabe. O bebê, quando tá passando pelo tal do salto de crescimento, meu Deus, parece que dá vontade de deixar a criança sozinha dentro de casa e sair correndo, né? Porque a criança muda, ela fica ali uma semana diferente do que ela realmente é. E ela fica mais esperta, mas ao passo que ela fica mais arredia, ela fica mostrando que ela veio pro mundo e ela começa a ter outras habilidades e ao passo que ela começa a chorar mais, ela começa a ficar mais irritada. Tem criança que não dorme, tem criança que ela fica mais sapeca e ao passo que ela fica mais sapeca, ela fica, ai, eu tô sabendo, eu tô entendendo. Nossa, no salto que a gente vê que a criança começa a ver colorido. Senhor do céu, meu Deus, parece que não vai ter fim. Parece que é outro neném, parece que alguma coisa aconteceu. Ai, agoniante. Quem tem filho pequeno sabe do que eu tô falando. E depois vem os outros saltos de crescimento de quando você é uma criança e hoje você tá de um jeito. Aí a criança tá mais irritada, daqui uma semana ele cresceu. Aí a criança tá falando muito errado e na outra semana ela já tá falando certo. Mas aquela semana que ela passou por essa transição foi uma semana muito difícil. Eu lembro que a Catarina, ela falava Cataliana com L, tudo era com L. Ela não falava carro, ela falava Carlo, tudo com L. Aí a minha irmã levou ela no fonoaudióloga, levou em vários médicos, especialistas, e todos os médicos falavam, se ela fizer 5 anos
e ela continuar com essa fala desse jeito, né, com ele, aí a gente vai começar a tratar. Antes disso, não. E parecia assim que ela era tão esperta, tão inteligente e só falava com ele. A minha irmã contratou uma psicopedagoga e ela ficou fazendo tratamento. Ela, não, minha filha tá com um problema na fala, tá com algum problema na fala. Porque ela já era uma mocinha, ela fazia tudo, ela falava tudo, mas tudo com ele. Foi impressionante, impressionante. Há 15 dias atrás, ela foi falar alguma coisa. Eu tava fazendo um encontro com a Polly. Aí ela entrou na sala. E eu falei, menina, não é pra você vir aqui não. Mas já que você tá aqui, vem aqui conversar com a minha amiga. Chamei ela. E ela falou assim, oi, eu sou a Catarina. Eu olhei assim pra menina. Ela não sabia falar R. Fala carro. Aí ela, carro. Fala não sei o quê. Todas as palavras com R ela fala. Foi muito lindo. E pronto. A menina assim, do nada. Mas nada é do nada. Então a gente vê ali que teve um salto de desenvolvimento na formação dela. Então as crianças não param de se desenvolver e ter saltos de desenvolvimento, né, na sua criação. Então quem é pai e mãe sabe tanto que é difícil, sabe tanto que é desafiador ter uma criança com salto de desenvolvimento. Mas se ele não tiver esses saltos, ele não vai sair do Catalina pro Catarina. Hoje ela fala carro. Tem uns 20 dias que ela já fala carro, Catarina, cadeira, não é cadeira, cadeira. Mas tudo isso ela passou por muito treino e ela passou por muitos desafios. E esse foi um desafio na fala. Só que existem outros desafios e desafios que doem. Quando o corpo da criança está crescendo, dói. Só que tem como a gente parar essa dor? Não tem como, tem que deixar doer. Sabe por que eu tô contando para vocês isso? Porque a gente tem que aprender a deixar doer. A gente tem que aprender que não é toda dor que a gente tem que colocar curativo. A dor do crescimento é uma dor que vai fazer com que a gente alcance a estatura de varão perfeito. José estava sendo vendido pelos irmãos. Ele já não estava sendo morto, gente. Estamos no lucro, né? Não morreu, ufa. Mas era o projeto de Deus. Então o projeto de Deus era que ele chegasse a ser governador do Egito. Deus sabia que ia haver fome. Deus sabia de tudo isso. Então o grande projeto de Deus era colocar José como governador. Mas como que Deus ia fazer José ser governador? Olha como é o plano perfeito de Deus. Deus não se atrasa. Deus não chega atrasado. Deus não prega uma peça na gente. Deus ele permite que José seja jogado numa vala. Deus permite que José seja vendido. Deus permitiu o ódio no coração dos irmãos para que um dia eles se rendessem a tudo que José iria fazer por eles. Como? Deus estava vendo José governando. Mas José estava ali, ó, na visão limitada dele. José estava ali, ó. Meu Deus, eu sonhei que tinham 11 feixes se curvando ao meu feixe. Meu Deus, eu sonhei que tinha o sol e a lua e tinham 12 luzes que se dobravam diante de mim. Não dá não. Estavam se dobrando. Então quer dizer que agora o filho da mulher amada tá se achando. Vamos aqui, ó, vamos destruir ele. Às vezes, o projeto do inimigo da sua alma para te destruir é o grande projeto de Deus para te levantar. Talvez você está passando pelo que você está passando e eu estou passando pelo que eu estou passando para que não só a minha vida seja salva, mas a vida de muitas pessoas através do seu testemunho. Para que não só eu tenha a chave da vitória, mas para que todos tenham a chave da vitória. Para que não só eu, Poliana, sabe, encontre misericórdia, mas que através do meu testemunho outras pessoas encontrem misericórdia. E talvez Deus esteja fazendo exatamente isso com você. A gente vai ler a história de José e daqui pra frente sempre vai ter José no meio da nossa história. E a gente nunca vai ver José reclamando de nada. José se esquecendo de Deus. José reclamando e dizendo que Deus não lembra dele. Deus não perdeu o controle. Deus nunca perde o controle. Todas as coisas que acontecerem com você, por mais triste que você esteja, termine sempre
qualquer momento de angústia falando, eu posso ter perdido o controle, mas Deus não perdeu. Essa é uma frase minha, sabe? Que eu tomei ela pra mim. Eu sempre falo pra mim, eu posso ter perdido o controle, mas Deus não perdeu o controle. Ele sabe de tudo. Você já colocou a cabeça no seu travesseiro e fez a seguinte reflexão? Eu tô passando, é algo que eu programei, é algo que eu plantei ou é um projeto de Deus? Porque se José tivesse focado, ai, eu pequei, ou ai, minha vida é horrível, ele não tinha se tornado governador. José, ele vivia sempre o tempo presente, o que faz a gente destruir o nosso futuro, aniquilar o nosso destino e sair do curso do projeto de Deus pra gente, é a gente sempre achar que a gente está no lugar errado. Talvez essa dor que você esteja passando agora, esse cárcere, esse desespero, esse deserto, o que estiver passando, não sei o que você está passando, mas talvez isso que você esteja passando é o grande projeto de Deus para mudar a sua vida e a vida de quem está por perto. O inimigo, através de Adão e Eva, oh meu Deus, ele destruiu a humanidade. Ele nos sujou. A verdade é essa. Ele nos sujou, ele nos tirou do jardim. Ele fez questão de nos persuadir, de nos manipular, e a gente ouviu. Então, nós temos muito, muito que crescer. E talvez Deus colocou pessoas ao seu lado para que você ajudasse essas pessoas a crescer. Mas é muito difícil, às vezes, a gente entender quando a gente está sofrendo ou quando a dor está se aproximando de que o projeto que Deus tem para a nossa vida é para a gente ir até o fim. A gente quer parar no meio do caminho porque tá doendo, sabe? A gente quer parar no meio do caminho porque não tá funcionando. Mas vem cá, se Deus colocou do nosso lado uma pessoa imperfeita e nós somos pessoas imperfeitas, é porque tem que deixar doer. E é porque aqui tem que ser afunilado até que a gente alcance o céu. Porque o que o inimigo quer é repetir ciclos. E talvez Deus colocou você no seu trabalho. Deus colocou você na escola que você está enfrentando aí. E algum desafio acadêmico ou dentro da sua própria casa. Para que o ciclo se quebre. O ciclo se quebre. Só tem como o ciclo se quebrar se alguém de Deus se levantar. Esses dias no caixinha me perguntaram: e se Maria tivesse falado não? Falei, essa possibilidade não existe. Essa possibilidade não existe. Ele sabia. Deus só escolheu Maria porque ela iria falar sim. Maria nunca questionou. Simples, sim. Se é de Deus, é sim. Agora as pessoas têm dúvidas. Quando Deus dá um projeto, um grande projeto, eu acho legal, muito interessante o texto, que Maria inclusive foi abandonada. Não sei se as pessoas não entendem o que aconteceu com Maria. Ela foi abandonada. José, quando ficou sabendo que ela estava grávida, ele, cascou fora. Maria foi para casa de Isabel e ficou lá. Até que José entendesse, voltasse a pegar ela e eles vivessem. Eu nunca vi Maria reclamar. Eu nunca vi Maria dizer, Deus me pregou uma peça, sabe? Na hora que Maria é abandonada, gente, na hora que Maria é abandonada, sabe o que Maria faz? Ela pega as coisinhas dela e ela vai para casa de Isabel e ela faz o cântico de Maria. Meu Deus, que cântico maravilhoso. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Talvez você está passando por esses desafios e eu estou passando pelos meus desafios para que as gerações nos chamem de bem, não todas, nem todo mundo, mas as pessoas ao nosso derredor também nos chamem de bem-aventurada. Poliana foi abandonada, Maria também foi. Poliana foi repudiada, Maria também foi. Poliana, não sei o que, Maria também foi. Maria também foi. Gente. José, olha quantas coisas José enfrentou. Ele teve que assumir um filho que não era dele. Uma família que ele nem sabia como iria começar.
Gente, eram tantas dúvidas, mas quando a pessoa ela se coloca na posição, quando a pessoa ela entende que pode acontecer o que acontecer, Deus não perdeu o controle. Ele não tem um comportamento de menino. José tinha 17 anos aqui, gente, 17 anos, 17 anos. Ele tinha ele era o filho da mulher amada e ele era o filho querido do pai. Ele sabia quem era o pai dele, ele sabia quem era a mãe dele. E ele tinha muitos desafios. Ele tinha irmãos que o odiavam, irmãos que o vendiam, irmãos que o jogaram numa vala. E esses irmãos estavam felizes agora, porque eles tinham se livrado. É muito engraçado, que às vezes eu vejo as pessoas falando assim pra mim, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu vou me livrar disso aqui, eu quero encerrar. Deus mandou? Porque se você perguntar pra mim, eu tô cansada, eu não quero mais, eu quero... Tá, então faz, você já tomou sua decisão? Vai, pode ir, tá tudo bem. No mundo secular tá tudo bem, ok. Mas foi isso que Deus mandou. Quando você conversa com Deus, o que Deus fala com você? Eu tenho muitas palavras de Deus. E todas as vezes que eu quero dar um passo em direção a me mexer, assim, um pouco sobre algumas coisas que Deus falou pra mim, Deus sempre fala, eps, não foi isso que eu te disse. Tá bom, filho, tá bom, papai, tá bom. E aí eu volto. Eu quero fazer uma coisa, ele, não foi isso que eu te disse. E às vezes Deus nos dá uma palavra e a gente acha que Deus, ele é o nosso coach, que ele vai ficar o tempo todo aqui do nosso lado, vai pra direita, vai pra esquerda. Não, ele vai te dar uma palavra e ele vai esperar que você cumpra e você obedeça aquela palavra. Ele vai esperar que você seja uma pessoa obediente. Se Deus te der uma palavra hoje e essa palavra servir para os próximos 10 anos, acabou. José teve 2 sonhos para poder direcionar ele. Ele estava ali no buraco, mas ele tinha 2 sonhos. E aqueles sonhos direcionaram ele, dizendo, você vai governar. Ele já sabia. Ele não sabia como, nem onde, nem porquê. O plano perfeito de Deus para ele chegar no governo precisou de passar por muitos passos e foi um tempo muito longo. Talvez você e eu estejamos no meio desse passo, no meio desse ponto, sabe? Para que eu e você simplesmente cheguemos ao ponto de governar. Todo mundo vai governar um território. Nós fomos chamados a governar. Você talvez ainda não consegue governar sua casa, talvez você não consiga governar nem sua vida ainda, mas Deus, ele nos chama a governar. O que os homens e as mulheres têm para fazer na terra é governar. Então a gente vai chegar ao ponto de governar algum território. Mas Deus está te preparando para isso. Eu preciso que você não desista. A palavra de hoje é, você já tem a palavra, sabe? Se eu tivesse que dar uma rema para hoje, você já tem. Dentro de você já tem tudo o que você precisa para seguir. Você já tem a palavra, você já tem a revelação, você já tem o caminho. Esse é o caminho, ande por ele. Não para de se desviar para a direita, para de se desviar para a esquerda. Você está cansado? Descansa, para no meio do caminho. Senta, chora, respira e diga, acaso não há nada impossível para Deus, e segue. Se você precisar de parar um dia, 2, 3, um mês, se você precisar de chorar um tempo, chora. Só não para. Só não desiste. Só não pega o caminho e volta para o lugar de onde Deus já te tirou. Porque Deus já te tirou daí. Sabe o lugar onde você está querendo voltar? Não volta, porque Deus já te tirou daí. Para que você quer voltar? Ah, Deus não quer fazer. Deus não quer fazer? Por que Deus não quer fazer? Você acha que Deus é palhaço? Você acha que Deus está brincando de circo? Deus não é nem palhaço e nem brincalhão de circo. Palhaço é que faz palhaçada, que mente, que fala uma coisa e kkk faz outra para as pessoas rirem. Agora, Deus não mente. Deus não é palhaço. Deus não dá show. Deus, ele fala com a gente quando a gente está no mais profundo abismo. Ele fala com a gente quando a gente tá feliz, tá triste. Principalmente quando a gente tá só. Quando a luz apaga, quando a porta se fecha. Deus, ele fala com a gente quando a gente quer parar para ouvi-lo. E não só ficar falando, Deus, Deus, Deus.
Você já simplesmente quis ouvir a Deus? Deus fala na chuva, Deus fala no sol. Deus, ele fala na sua quietude. Deus fala na mansidão do seu coração. Deus, ele fala quando você quer ouvi-lo, e só que ele não é invasor. Se você não quiser ouvir a Deus, ele não vai bater na sua porta para falar com você. Quem faz isso é Satanás. As suas decisões, elas, por mais que doam, elas estão baseadas no favor de Deus, na palavra. Estão. Então segue. Para de tentar fazer do seu jeito. José, ele só estava seguindo o flow, sabe? Só seguindo o fluxo. Como que Deus vai fazer? Eu não sei. Eu não sei o que o José sentiu aqui. Ele só tinha 17 anos. Todo mundo queria matar ele. Mas Rúben encontrou o coração de José e não permitiu que ele morresse. O inimigo pode ter um plano para te matar. Mas se não for para você morrer, Deus vai encontrar o seu coração. Deus vai encontrar o seu coração. E Ele vai poupar a sua vida. Quando Deus permite que Satanás toque em Jó, Ele falou, só não mata. Talvez Deus permitiu que Satanás te tocasse. Então Deus disse, só não mata. Será que Deus permitiu que Satanás te tocasse? E ele disse, só não mata. Eu tenho um projeto para ele. Se ele aguentar firme e suportar, eu vou entregar o galardão. Deus vai nos dar territórios. E os territórios são tomados por esforço. Qual território que você vai alcançar? Talvez seja o território do coração de alguém. Deus vai te dar um território. Talvez seja a sua casa, talvez seja no seu trabalho, eu não sei qual o território que Deus vai te dar para você governar, só sei que Ele vai. Mas antes que isso aconteça, Ele vai te humilhar. Só que todas as vezes que Deus fala humilhar na palavra, humilhar na Bíblia não significa humilhar de ofender, humilhar de rebaixar. O humilhar na Bíblia é tornar-se humilde. Vocês entenderam a diferença? Deus pode te humilhar, mas Ele só quer te humilhar por um único objetivo: te tornar humilde. Ser humilde tem nada a ver com dinheiro. Tem muita gente sem dinheiro, em estado caótico, que é uma pessoa extremamente soberba. Então, não tem nada a ver com a sua vida financeira, tá? Pode ter como pode não ter, mas isso não é uma regra para Deus. Ele precisa quebrar a sua cerviz. Não vai adiantar. Sabe, quando Deus toca em Jacó, ele quebra o osso da coxa dele, ele passa o resto da vida mancando. A gente ama cantar aquela história da ovelha perdida que vai embora, o pastor pega a uma e se arrisca por aquela ovelha perdida, que é uma história que Jesus contou, e traz ela de volta, e as pessoas ficam pensando, mas ele já tinha 99 ovelhas, o que ele queria com aquela perdida? Ele não vai deixar a gente se perder, ele não vai deixar você se perder, nem que para isso ele quebre a sua perna. É melhor você entrar no reino do céu sem uma perna, ou com uma perna quebrada, ou mancando, do que com as suas duas pernas para o inferno. Jesus disse, é melhor você entrar sem um olho no reino dos céus do que com os dois olhos indo para o inferno. É melhor entrar sem um braço no reino dos céus do que entrar com os dois braços no inferno. É melhor entrar careca no céu do que entrar com o cabelo no inferno. É melhor. Filho, é melhor, deixa doer. Dor é só dor. Se você estiver sentindo dor, você chora. O que a gente faz quando a gente está sentindo dor? A gente chora. Mas esse choro, ele tem que ter a certeza de que Deus está no controle. Que Ele sabe de tudo que você está passando. Tudo. E que Ele vai te amadurecer. Que você está passando por um salto de crescimento. Às vezes, a gente quer fugir da dor, né? Resolve. Ai, acabou.
agora não dói mais. Vai lá na dor, pega a ferida e limpa ela. Dor é só dor. Simples, tá só doendo. Dor é só dor. E com dor, o que a gente faz? A gente chora e coloca pomada. Só isso. Tem que esperar passar. Tá sentindo dor? Põe pomada. Limpa. Limpa aquilo ali. Limpa com o sangue de Jesus. Põe pomada. Espera cicatrizar. O que a gente vai fazer com a dor? Não tem muito o que fazer com a dor. Você só não pode condicionar a sua vida a essa dor. Não vai te faltar palavra. Não vai te faltar direção. Não vai te faltar abrigo. Não vai te faltar refúgio. Não vai faltar favor de Deus. Para de pegar e fugir do grande propósito de Deus. Nós vamos observar a partir de hoje o caráter de José. José, ele era odiado pelos irmãos, mas ele tinha uma coisa. Ele era obediente ao pai. Obediente. No que você tem sido obediente? Deus te deu um projeto. Deus não te pregou uma peça. Deus não te colocou onde você está aí hoje por pregar uma peça. Deus não prega peça. Se coloque na postura. Se condicione ao favor de Deus. Se você de fato é uma pessoa de Deus, como você diz que você é uma pessoa de Deus, se comporte como alguém de Deus. Deus não vai te colocar no meio de um precipício para te jogar de lá e você cair. Deus colocou você aí para que você vá para o céu e conduza as pessoas do seu lado ao céu. Gente, se o reino dos céus é tomado por esforço, e se você está em um lugar onde as pessoas não, provavelmente, assim, tem poucas possibilidades de ir para o céu, adivinha por que você está aí? É para ajudar aquelas pessoas a irem para o céu. É para que o amor de Cristo seja espalhado. Deus tem um projeto, um plano. E talvez nesse projeto, esse plano, a gente vai passar tempos de dor. E talvez você fique bem triste. E talvez você fracasse. Mas tudo isso é só dor. Você nunca, a única coisa que você não pode fazer, se você estiver passando muitos desafios, você pode qualquer coisa, menos algumas. Só uma. Duvidar. Duvidar que Deus não te ama. Duvidar que Deus não quer fazer. Duvidar, você só não pode duvidar. A dúvida só não pode encontrar o seu coração. José, ele vira escravo. José é perseguido. José entra na vala. Gente, aconteceu tanta coisa. A gente vê José triste, mas eu nunca vi José duvidar. Acaso há algo impossível para Deus? Será que Deus quer que eu faça isso? Será que Deus quer? Será que Deus pode? Pode. Será que Deus pensa? Sim, pensa. O que a palavra diz sobre isso? Vai até o fim. Vai até o fim. Deixa doer. Se expõe ao crescimento. Sabe, a gente continua crescendo até chegar à estatura de varão perfeito. Ana Clara tá virando uma mocinha, ela tem 11 anos. Nos últimos 6 meses, como ela já mudou? Ela tá uma mocinha. Dorme menos, às vezes dorme mais. Às vezes dorme exagerado, às vezes não quer dormir. Era 5 e pouco da manhã, ela... Tia, ainda bem que você tá acordada. Ainda bem que você tá acordada. Porque eu tô acordada também. Eu falei, você não tá acordada não. Você tá fingindo que você tá acordada. Volta pra cama, vai dormir. Bora. Você tá sonâmbula, vai dormir. Ela começou a rir. Eu falei, vai dormir. São 5:30 da manhã. A tia vai fazer devocional e você vai dormir. Isso é hora de menino tá dormindo pra crescer. Eu falei, dei jeito pra ela. Aí ela... A outra. Poliana, você tem uma fé admirável. Ontem mesmo eu estava falando sobre sua fé e confiança em Deus. E isso é muito lindo. Que Deus continue te abençoando para sempre. Amém. Mas a fé é um dom. E a fé, ela vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não tem como ter fé se você não estiver conectada com o santo.
O problema é que às vezes a gente quer estar conectada com o santo e conectado com o mundo. A gente quer ser um pouco de Deus, a gente não quer ser muito de Deus. A gente quer ser uma parte de Deus, a gente não quer ser todo de Deus. Aí quando a gente é só uma parte de Deus, a gente é só um pedacinho de Deus, já era. A gente é do inimigo. Vocês entenderam essa lógica? A fé, ela só vem por se conectar com a fé. Se você não tiver 100% conectada com a fé, você não vai conseguir vencer. Eu te falo por mim. Eu sempre estive conectada com a fé, porém, existiam momentos da minha vida que eu tive menos conectada. Então, não é que eu não tive forças, não é que eu não tive fé, eu fui perdendo as forças. E quando eu vi que eu estava mais sem forças, era porque eu estava mais desconectada com as coisas de Deus. É isso, é ao que você se expõe. Eu sempre digo para as pessoas, se expõe ao santo. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, eu fiquei muito preocupada com ela, porque ela estava me contando de um outro grupo de amigas dela. E este outro grupo de amigas delas estavam fazendo coisas muito terríveis, sabe? Se envolvendo com relações iníquas, achando que era normal, todas as coisas normal. E eu falei para ela, se você continuar, você vai se desprender do santo, porque é natural, é muito mais gostoso você se envolver com o pecado. O pecado chega uma hora e você tá assim, você não sabe o que está acontecendo com você. Falei para ela, se você ficar tão próxima dessas pessoas, que elas estão tão conectadas às coisas deste mundo, você vai acabar se perdendo no caminho. As amigas dela não têm namorado, elas vão para casas, ter relações com várias pessoas, essas casas, depois voltam a ter uma vida normal. É esse nível de pessoas que essa pessoa estava conectada. E eu só falei isso pra ela, eu falei, olha, eu não tô aqui pra ser sua mãe, só que é natural, você vai se desprender. Depois você vai querer voltar e você não vai conseguir. Ela é legal, eu sei que ela é legal, mas a responsável por tirar ela do vale não é você. Você tá indo pro lado dela. Você não sai de balada. Você não sai de ambiente que as pessoas estão conectadas com as coisas deste mundo. Daqui a pouquinho, você vai se perder no meio do caminho de um jeito que você não vai fazer ideia de como você vai fazer para sair daí. E ontem eu tive, à tarde, uma outra conversa com a minha irmã. A gente trabalhou e foi estudar. Aí eu falei, meu Deus, mais um dia estudando, tô cansada, Isabela. Eu falei assim, é cansativo. Aí ela virou pra mim e falou assim, ela não é cansativo, Polly. Deixa eu te falar uma coisa, você sabe o que é cansativo? Cansativo é você não ter nem a mente de como mudar. Cansativo é você não ter nem a visão de como fazer para estudar. A gente sabe como estudar. A gente sabe como fazer. A gente só tá um pouco cansada porque a gente tem de estar solto. E a gente está estudando todos os dias e muito. Então a gente tem que se dividir em estudar, trabalhar, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Quando chega no final do dia, você tá igual um limão espremido. E é por isso que a gente tá cansada. Mas pior é quem não sabe nem como encontrar a resposta de como fazer. Pior é isso. Que a pessoa tá perdida igual barata tonta na vida dela. E a gente tem direção. Aí eu falei, é verdade. Eu acho que a gente tá só cansada porque é todos os dias, né, Laí? Mas depois que os editais passarem, a gente pode voltar a uma prática de estudar com menos intensidade. Sempre, mas descansando no final de semana igual a gente tava, ué. Pronto. Então é isso. É você ter uma direção. E a gente só consegue ter uma direção se a gente estiver conectada com Deus. Então, assim, igual, eu tava cansada. Eu tô passando alguns tempos que eu tô estudando todo santo dia. E eu faço estudo de todo santo dia quando tem de estar solto. E tem de estar solto. E é cansativo. Mas dor é só dor. Estar cansada é só estar cansada.
Simples. Tá cansada? Dorme um pouquinho mais. Tá cansada? Descansa, mas não para, não retroage. Porque se a gente retroagir, a gente vai ficar perdido no meio do caminho. Esse exemplo ontem que a gente teve essa conversa de estudar, é um exemplo claro que tá doendo, é só dor. Tá cansado, é só cansaço. Descansa um pouco. Você tá cansado agora? Dorme meia hora. Tá cansado agora? Descansa. Come alguma coisa, respira e vai. Tem coisa que a gente não vai ter como. Descansa, come, respira e vai. Então chora mesmo. Você quer chorar, você chora um pouco. Limpa a lágrima. Coloca um sorriso no rosto e segue. Porque ninguém tem que ver sua cara de derrota. Porque quando as pessoas verem que você venceu, aí você pode contar o que estava aqui dentro. O teu sorriso, ele precisa fazer parte da vida das pessoas. Porque as pessoas têm que ver em você um motivo de inspiração. Dor é só dor. Cansaço é só cansaço. Tá cansado? Descansa, mas não duvida. Porque se eu e você duvidarmos, a gente nunca vai alcançar. Deus, ele não trabalha na dúvida. Será que Deus quer? Quer. Porque se Deus não quisesse, ele não tinha te colocado aí. Será que Deus quer tirar José da vala? Será que Deus quer matar José? Será? Será que Deus quer fazer José um escravo só para humilhar ele? Será, gente? Será? A gente sabe do final da história, mas é que José não sabia. Como é que estava o coração dele? Ele estava no meio de uma vala. Passou um povo, ismaelitas, povo contrário a Israel. Ele foi vendido para o povo inimigo, para o outro irmão, para a galera do outro irmão. Ele foi como escravo. Ele foi como um nada. Mesmo assim, nós vamos aprender que ele nunca duvidou. Ele teve pouca força, ele ficou triste, mas a pureza, a integridade e o bom senso sempre acompanharam ele. Não importa o que você está passando. Você precisa acreditar que Deus é fiel. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que coisa linda é saber que nós somos teus e saber que o Senhor nos ama. Ainda que a incredulidade queira cirandar em nosso coração, nós queremos te dizer, nós te amamos, te desejamos, Senhor. Envie anjos ao nosso respeito para nos livrar, nos guardar e nos proteger no dia mau. Espírito Santo, não solta a nossa mão, nos dê palavras diretivas para que a gente possa caminhar a próxima milha ou as próximas milhas. Que o nosso coração seja o teu coração. Que quando o Senhor se inclinar para a humanidade, que o Senhor nos veja te amando, te adorando e te desejando, mesmo que tenhamos pouca força. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ficar triste não é um problema, chorar também não. Mas duvidar é. Ele sabe de tudo que você está passando. Deus, será que você não está me vendo? Ele está vendo. Só que no céu não existe filhos imaturos. A gente vai ter que alcançar a estatura de varão perfeito. Deus te colocou aí, nessa família, desse jeito, com todo mundo estragado. Com você estragada, para que você seja aperfeiçoado. A gente, depois da adolescência, a gente acha que parou de crescer, mas não parou. Agora a gente vai ter que crescer aqui, ó, de dentro para fora. Aqui e aqui. A tua mente vai precisar crescer, o teu coração vai precisar dilatar, senão não vai adiantar. Agora, a missão do adulto é crescer em uma única coisa, anota: amor. A gente aprende a crescer de tantas formas e a gente não aprende a crescer em amor. A partir de agora, você precisa ter a consciência que para alcançar a estatura do varão perfeito é necessário
que você cresça em amor. Senão não é varão perfeito. E crescer em amor dói. Dói mais que nascer dente. A gente tem tanta dó de neném nascendo dente, não é? Eles ficam tão tristes. Eles choram tanto, eles babam tanto. Eles ficam tão amuados, eles não dormem. E quando eles dormem de exaustão, de tanta dor. O ouvido dói, a garganta dói, a boca dói. Você já arrancou o siso? Ai, gente, que horrível. Eu arranquei os 4 de uma vez, eu desmaiei. Era tanto sangue na minha boca, tanto sangue. Foram 2 dias, assim, que eu falei, eu não passo dessa. Depois os dias foram passando, eu fui melhorando. Mas é isso. Dói. Dói arrancar dente, dói arrancar siso, dói a recuperação. Comer coisa gelada é ruim, porque chega uma hora que você não quer. Você não quer mais comer nada gelado. Você tem que comer. Mas a gente para de crescer fisicamente. E a hora que a gente para de crescer fisicamente é a hora que Deus fala, agora eu tô precisando fazer você crescer aqui. E crescer aqui. E aí vai doer. Vai doer igual dói com o bebê. É o pior. Mas deixa doer. Mergulhe. Aprenda o valor da humildade e do amor. Deus quer dilatar o seu coração e fazer você entender que Ele quer que você seja um varão perfeito, uma varoa perfeita. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente retoma essa história. E agora a gente vai até o final com José. Eita, que José tem muita coisa para nos ajudar e nos realinhar. Eu amo, gente. Eu amo as vidas de José. Ele ensinou tanta coisa pra gente. Tanta coisa. E a partir de agora a gente vai entender um pouquinho quem é José. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45. Nós estaremos aqui para continuar essa história que é tão linda, mas ela não é minha nem sua, ela é minha, sua e principalmente de Cristo. Fica com Deus, até amanhã.